Estrutura da área de recursos humanos. Processos da área. Olá, eu sou o professor Cachito e vou discutir com você sobre recrutamento e seleção. Essa é uma das áreas mais importantes dos recursos humanos de uma empresa, pois é a porta de entrada do funcionário para a empresa. Por isso, para você que vai atuar nesta profissão de recursos humanos, é tão importante entender os processos de recrutamento e seleção. O mercado de trabalho tem passado por muitas mudanças atualmente e a área de recursos humanos tem se tornado cada vez mais estratégica para as empresas. Se antes ela é vista como uma área meramente operacional, hoje as empresas entendem que precisam buscar as pessoas certas e colocá-las nos lugares certos para que ela possa atingir os seus objetivos e buscar os melhores resultados. Mas as mudanças que o mercado de trabalho tem passado têm a ver com o surgimento de novas tecnologias, com, por exemplo, o uso de robôs ou de tecnologias que vão substituindo os seres humanos. E isso dá um certo medo, as pessoas têm medo de serem substituídas pela tecnologia e perderem o seu emprego. Isso realmente vai acontecer com alguns cargos, principalmente aqueles operacionais e que estão ligados a atividades mais repetitivas. Mas toda vez que a relação entre dois seres humanos, tudo aquilo que tem a ver com comportamento, com relação, dificilmente será substituído por um robô ou por uma tecnologia. O ser humano sempre terá espaço no mercado de trabalho. Mas esse novo emprego exigirá mais educação, mais desenvolvimento, ou seja, o funcionário vai ter que buscar novos conhecimentos constantemente e se acostumar a aprender sempre, buscar a aprendizagem contínua. Eu gostaria de começar discutindo a diferença entre departamento de pessoal e recursos humanos. Dentro da empresa é comum que nós achemos que essas duas áreas são a mesma coisa. Elas muitas vezes trabalham juntas, mas desenvolvem atividades diferentes. A área de departamento de pessoal tem a ver com a relação legal entre o funcionário e a empresa. É ela que faz toda a parte burocrática dessa relação entre funcionário e empresa. Ela lida com o cadastramento dos funcionários, com o controle de pagamento, com a relação de férias e licenças, com direitos e deveres que o funcionário e a empresa têm nesta relação. Ela lida também com o controle de convênios e planos de saúde e com toda a guarda de documentação referente à relação entre o funcionário na sua vida profissional dentro da empresa. Ou seja, o departamento de pessoal lida com os aspectos legais da relação entre a empresa e o funcionário. Já a área de recursos humanos lida com essa relação comportamental, essa relação humana entre a pessoa, o funcionário e a empresa. E ela pode ser dividida em 6 grandes áreas. O primeiro processo é exatamente o processo de aplicar pessoas, que tem a ver com recrutamento e seleção. É a área que nós vamos discutir no decorrer deste curso. O segundo processo é o processo de aplicar pessoas, ou seja, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Ela tem a ver com o desenho de cargos e com a avaliação de desempenho. Essa é a área que vai desenhar os cargos, os perfis e as competências adequadas para cada função. Ela vai também construir e desenvolver a cultura organizacional da empresa, que tem a ver com a história da organização, tem a ver também com os incidentes críticos, aquilo que constrói essa organização e essa história da organização. Ela tem a ver também com a socialização dos novos membros. Quando uma pessoa entra na empresa, como ela é recepcionada, como ela é treinada, como ela é colocada para trabalhar. Essa área lida também com a política de recursos humanos e os processos de comunicação interna. Ela também faz a organização dos processos de trabalho e a organização do poder, a hierarquia da empresa. E, por fim, ela lida com a avaliação de desempenho. O próximo processo é o processo de recompensar pessoas, que tem a ver com remuneração, benefícios e serviços. Ou seja, ela envolve todas as formas de pagamento que um funcionário recebe para desenvolver o seu trabalho. Salário, incentivos salariais, benefícios, tudo aquilo que tem a ver com o que a pessoa recebe para trabalhar. O
próximo processo é o processo de desenvolver pessoas, que tem a ver com treinamento e desenvolvimento. Tem a ver com as mudanças da empresa e tem a ver com a comunicação dessas mudanças para os funcionários. A área de treinamento e desenvolvimento não lida só com o treinamento dos funcionários, ela lida com o desenvolvimento da organização em direção aos seus objetivos, por isso que ela está ligada à estratégia da empresa. O próximo processo é o processo de manter pessoas. Ele tem a ver com disciplina, com higiene, segurança e qualidade de vida e com as relações sindicais. Essa área ela está ligada aos aspectos disciplinares, ou seja, quando a empresa cria e divulga as normas de trabalho e as pessoas vão seguir essas normas de trabalho. Mas ela também tem a ver com higiene, com saúde, com segurança de trabalho e com a qualidade de vida na empresa. A área de manter pessoas está muito relacionada com o tipo de organização de poder dentro da empresa. A empresa pode desenvolver, estruturar o seu poder de diversas formas diferentes. O primeiro modelo é aquele que nós chamamos de sistema autoritário coercitivo. Sabe aquela empresa em que não se confia nos funcionários, eles não se sentem livres ou motivados, ela está muito ligada a medo, ameaça, punição, o chefe manda e todo mundo obedece, né? A informação flui de cima para baixo, as decisões são tomadas lá na cúpula da empresa e todo mundo só obedece. Esse é um tipo de empresa que a gente chama de sistema autoritário coercitivo. O segundo modo de se organizar o poder da empresa é o que nós chamamos de sistema autoritário benevolente. As pessoas também não se sentem tão livres, mas elas já são motivadas por recompensas. Existem também as punições, mas pelo menos agora nós já temos o lado das recompensas. As políticas ainda são definidas lá no topo, mas as decisões são impostas para os níveis mais baixos da hierarquia da empresa. Uma outra forma de organizar o poder da empresa é o sistema consultivo. As pessoas se sentem mais livres, elas são motivadas por recompensas. Podem haver punições, mas o foco está em recompensar as pessoas pelo seu bom trabalho. As políticas e decisões gerais, elas são feitas lá no topo, mas as políticas específicas são delegadas para os níveis mais baixos, para os níveis gerenciais médios, que vão tocar o dia a dia da empresa. Já o sistema participativo são as empresas mais modernas, aquelas que as pessoas se sentem mais livres, são motivadas por recompensas muitas vezes financeiras, há a participação e envolvimento na fixação dos objetivos, as pessoas participam das decisões gerais da empresa e esse é um modelo mais aberto de administração. Bom, o próximo processo é o processo de monitorar pessoas, que tem a ver com um banco de dados que a empresa cria com todas as informações sobre a vida da pessoa durante a sua vida profissional na empresa. E ela tem a ver com um sistema de informações gerenciais. Esse banco de dados vai permitir que a área de recursos humanos e os gestores tomem decisões, por exemplo, sobre uma promoção, sobre uma demissão, sobre uma punição, sobre uma premiação. Ou seja, você vai tendo um histórico deste funcionário que vai fazer com que a pessoa possa ser avaliada constantemente pela área de recursos humanos e pelo seu chefe. Bom, concluindo, eu gostaria de repassar aqui com vocês os pontos principais. O mercado de trabalho está passando por mudanças muito significativas e parece que o emprego vai acabar, mas isso não é verdade, muito pelo contrário, a área de recursos humanos vai ganhar uma importância ainda maior. Nós falamos também da diferença de departamento de pessoal e de recursos humanos e nós aprofundamos aqui, vimos no geral os 6 grandes processos da área de recursos humanos. Nós vamos agora aprofundar naquele que é o nosso tema, que é a área de recrutamento e seleção. Bons estudos.